Tantas coisas estão acontecendo no mundo hoje que a gente não tem tempo de parar para pensar nem absorver tudo. Porque há uma diferença dos anos 60, 70, 50 anos atrás, 60 anos atrás, que as coisas eu não sei, eu não entendo se... Porque a gente já chegou numa idade avançada, já viu tanta coisa, já viveu o suficiente, já viu mudança, já viu uma nova geração que nasceu, a geração da tecnologia, a ciência se multiplicou. Quando que há 50 anos atrás a pessoa conseguia olhar no aparelhinho e falar com o mundo todo através desse aparelho, vendo o rosto das pessoas em qualquer parte do mundo? Ninguém poderia imaginar isso, e hoje é possível. Então a gente que viveu aquela época e fala, realmente, nós chegamos no fim. O que tem mais que ser inventado? Mas a geração atual, 30, 40 anos de idade, está uma maravilha, porque a ciência... Hoje mesmo eu estava numa clínica, as pessoas sentadas esperando a hora da consulta, e uma meia dúzia de pessoas sentadas ali, cada um com o celular na mão. Nem piscava, olhar fixo no celular. Um silêncio absoluto. Meia dúzia. Se você entra num trem superlotado, é a mesma coisa. Aonde você for. É banco, repartição pública, hospital. A indiferença das pessoas com o que está passando no mundo. Cada um fixo nesse aparelhinho. Eu fico pensando há 50 anos atrás, nos anos 70, as pessoas num ponto de ônibus, esperando o ônibus, na fila. Alguns estavam de braço cruzado, olhando para o céu, olhando para os lados, prestando atenção no movimento da rua, dos pedestres. Outro estava com uma revista, mulheres geralmente com a revista, outro com um livrinho, conversando, perguntando, dialogando um com o outro. E hoje? Ninguém abre a boca com esse aparelho. Então, se der uma crise no espaço, nesse satélite, o que esse povo faz? Porque o celular é uma extensão do corpo humano, da mão. As pessoas não largam disso para nada. Tá dentro de casa, o celular tá na mesa, tá... Se vai para a varanda, ele tem que pegar o celular e colocar no bolso, porque se alguém tocar, ele não vai ouvir. Até naquele lugar onde a pessoa senta e fica pensando, sentado, tem que levar, porque vai que alguém toca, vai que alguém liga, e você está naquela situação, então você tem que carregar o celular lá para dentro. No chuveiro eu já acho meio difícil, né? Porque não tem como. Mas é o mundo. Essa nova geração que eu chamo a última geração. Porque tanta loucura que as notícias vêm, vai tão rápida que você não consegue absorver o que está acontecendo. Hoje é um estrondo, amanhã já não é mais. Amanhã já é nova notícia e pronto. E as pessoas ganham dinheiro com isso, trazendo pânico, trazendo medo para aquelas que vivem dependente desse aparelhinho celular. Olha o tempo, já não olha mais para o céu. Olha no celular. Ah, vai chover amanhã? O tempo daqui uma semana eu vou fazer uma viagem. Não vai chover, daqui uma semana vai estar tempo bom. 3 dias depois começa a chover. Mas depende disso para tudo. E as pessoas ganham dinheiro fazendo isso.
Agora, aqueles que buscam entender o tempo que nós estamos vivendo em relação às profecias bíblicas, porque esse tempo da humanidade que nós estamos vivendo, desde que fomos criados, né? Desde o primeiro homem, tem um tempo determinado do fim. Como Deus já diz em Isaías, né? Deus anuncia o fim desde o início. Já está determinado o tempo do fim. Ele não virá porque o homem está fazendo as mudanças diárias, acontecendo isso, guerras, rumores de guerra, e a qualquer hora pode estourar uma guerra nuclear. Não. O tempo está determinado. E quando chegar o tempo, determinado por Deus, acontece. E interessante que nada mais o homem pode fazer para mudar isso. Não pode, já está determinado assim. Como o Apocalipse diz. Nenhum tio deixará de ser cumprido da palavra. Aqueles que tirarem algum da profecia receberá as pragas daquele livro. Nem aumentar, nem diminuir. Essa famosa marca da besta que o cristão espera, né? O anticristo. Porque o mundo natural, o mundo não religioso, porque todo mundo é religioso, mas tem aqueles que, digamos, uma expressão meio esquisita para alguns, né? Mas os igrejados. Eu chamo de igrejado porque a pessoa ela não pode ver nada mais além, fora daquilo que ele está, daquela caixa fechada. E dentro dessa caixa é a vida dele. Ele vive ali, ele dá crédito a tudo aquilo que ele ouve ali dentro. Ele não pode sair, olhar um pouquinho lá fora. O que vem de fora, para ele, é conspiração. Isso não é assim, não é assado, o pastor nunca falou nada disso. Ele vive a vida ali dentro daquela empresa, porque ele tem que trabalhar, porque ali vai gerar lucro. Mas aquele que está lá fora, o desigrejado, ele não tem conhecimento, não busca e acha que está tudo bem, e as coisas vão mudar, vai melhorar, a gente vai morrer, acabou, tudo já não tem mais. É certo? Essa vida aqui na Terra acaba e acabou, do jeito que está. Não tem esse inferno. Inferno que eles falam, né? E essa marca da besta entre os cristãos mete medo, por quê? Segundo eles, ou segundo o entendimento que eles têm da Bíblia, que eles têm é que aquela pessoa que tomar essa marca, que receber, não tem salvação. Não tem salvação. Mas interessante, né? Que a gente fala que não tem entendimento, não buscam entender, porque eles têm medo disso e depois eles lêem pela graça sois salvos. Como assim? Pela graça sois salvos. Então eles separam a humanidade em partes. Os crentes que recebem a graça, que crê, esses eles tomam posse da graça. Porque a graça está disponível. A graça de Deus está, hoje estamos na dispensação da graça e é disponível. Você pode ter acesso a essa graça se você quiser, depende de você. Se você aceitar, você está debaixo da graça. Caso contrário, você não está debaixo da graça, porque você não é salvo. E você vai pagar pelos seus pecados. Interessante, né? Porque o inferno que eles pregam, o que é? O que é o inferno? É um lugar de pecado. Ou não? É um lugar de pecado para eles. Vai pagar seus pecados no inferno. Se você fizer boas obras aqui, você não vai para lá. Mas se você fizer as más obras, não se arrepender, você vai para lá. Quer dizer, misturam obras com pecado. O julgamento pelas obras, Deus nunca vai julgar o pecado. O livro de Apocalipse nunca diz que Deus julgará o pecado de cada um, mas as obras. Então o pecado foi tirado na cruz, mas as obras permanecem para o seu povo, o povo de Israel. E eles serão julgados segundo as obras da lei que Deus deu a eles. Aqueles que não praticarem as leis, obedecerem os 10 mandamentos,
esses serão julgados segundo as suas obras. Não para ir para esse lugar de inferno. Porque inferno não é lugar de queimar obras. Inferno não é nada mais do que a sepultura. Por que a sepultura? Porque o pecado mata. O salário do pecado é a morte. A morte é o retorno ao pó da terra. Quer dizer, acabou. O homem não existe mais. Mas aí o crente, o igrejado, ele fala, mas a alma vai queimar no inferno. É uma loucura. Porque tudo é extra-bíblia. Você não encontra passagem na Bíblia que diz que a alma vai na presença de Deus no mesmo instante você vai ser julgado pelas suas obras. Sendo que o início, Deus soprou nas narinas de Adão e foi feito alma vivente. Significa que a alma morre com o corpo. A alma morre. O espírito volta para Deus. O espírito não tem nada a ver. Mas então estamos chegando nesse tempo chamado marca da besta. Esses chips que vai ser colocado na mão. Notícias recentes, né? Porque tudo que não presta vem da América, vem da Europa, e já está divulgado isso, já foi feito esse estudo, essa lei, falta colocar em prática. O palco já está montado, só falta abrir as cortinas. Aquele que porque o dinheiro em moeda, em papel moeda vai acabar, não vai existir mais. Aí todo aquele que não tiver esse chip na mão, ele não pode comprar, não pode vender, porque você não tem dinheiro em papel para você comprar. O cartão de crédito não vale mais. O teu ouro você vai ser jogado na rua, que nem Ezequiel disse. O ouro e a prata será jogado na rua, que não vale nada. Todo mundo vai ter que ter esse aplicativo, não em celular, mas no próprio corpo, porque até agora você paga a conta usando o celular, vai pim, naquele negócio lá e está quitada a tua dívida. Nesse tempo não vai ser. É a tua mãozinha que você vai colocar lá assim para fazer pim. E se você tiver esse chip na mão, você está dentro do sistema da besta. E se você não tiver, você vai ser um morto ambulante. Você não vai comer, não vai comprar, não vai vender, não vai morar, não vai ter nada. Você vai ser um animal. Simples assim. Mas é interessante que isso daí não é o fim de todas as coisas. Aquele que aceitar a marca da besta, segundo o Apocalipse, vai ser jogado no tormento, onde a fumaça do tormento sobe na presença dos santos anjos e do Cordeiro, para tirar essa sujeira, essa desobediência. Porque o pecado foi tirado na cruz. Então a marca da besta não é um pecado. A marca da besta é uma desobediência à lei de Deus, que Deus diz, não aceitar, não dobrarás perante outros deuses, não farás marcas em teu corpo, no tempo da lei, para os judeus. Gentil vai entrar nesse sistema e vai viver, vai nascer, crescer, como está fazendo, nasce, cresce e morre. Vai para a sepultura, acabou. No último dia vai se ressuscitar incorruptível, porque a morte mata. O salário do pecado é a morte, morte acabou, acabou. E o que Cristo fez na cruz, condenou o pecado na carne para que todos ressuscitemos. Ele ressuscitou dos mortos e todos ressuscitemos com ele. Como diz, todos morrem em Adão e todos serão vivificados em Cristo. Essa pandemia que teve há anos atrás, aí todos os crentes, a maioria, acho que 90 e tantos %, com medo da morte, já tomou aquele remedinho, né? Agora vem esse chip na mão aí. E o que vai fazer? O que vai fazer? Se você não tiver o chip, você vai morrer de fome. Você, teu filho, tua criancinha, você não vai poder fazer parte no hospital, porque você não tem o chip na mão. Pense nisso. É um tempo que está vindo profético de treva, de grande tribulação, como nunca houve e nem jamais haverá depois dessa. Agora, interessante é que nós, os gentios, que não somos povo, somos pagãos, estaremos aqui. Ninguém sai daqui. Ninguém será arrebatado. Mas você está vendo milhares de vídeos, sonhos e visões, Oxalá fosse verdade. Oxalá fosse verdade. Sair daqui nesse corpo corrupto. Sendo que a salvação bíblica, primeiro, é dos judeus, que foi dado a eles a lei e a palavra de Deus foi dado a eles, significa que eles são os senhores. A salvação primeiro do judeu, eles vão estar aqui na grande tribulação, mas o gentil não. O gentil vai voar daqui. Continuo esperando. Pode ser que aconteça. No que eu entendo, não vai acontecer. Mas, cada um é cada um. Fiquem com Deus.